Bom dia a todos, né? Estamos iniciando, então, o nosso primeiro Bibliobátoro, né, aqui na Fundação Japão, em São Paulo, nesse sábado, 16 de agosto de 2025. Então, para dar as boas-vindas a vocês, vou chamar o nosso diretor-geral, senhor Daigo Tamura. Bom dia a todos. Sou Daigo Tamura, diretor-geral da Fundação Japão em São Paulo. Hoje, na parte da manhã e da tarde também, realizaremos eventos do nosso programa de estudos japoneses. Pela manhã, nesta biblioteca, realiza-se a batalha de livros, Biblio Battle. E à tarde, na sala de seminários da Japan House Empire, a palestra do Cônsul-Geral do Japão, seguida do bate-papo de especialistas convidados. Todas as programações serão sobre a literatura japonesa. No Biblio Battle de manhã, recebemos a inscrição dos 5 competidores. Todos devem estar entusiasmados e talvez um pouco nervosos. Mas assim que o evento começar, este local ficará bem animado. Espero que todas na plateia encontrem algumas ou todas as obras que irão ler, enquanto assistem às apresentações. Eu também me sinto empolgado com este evento. Então agora, vamos começar já. Por fim, agradeço aos participantes de hoje, ao público presente e às editoras que gentilmente colaboraram no evento. Muito obrigado. Então, obrigado ao nosso diretor-geral, senhor Daigo Tamura, pelas palavras. Então, agora eu vou chamar a professora Cristina Maquiendo, que vai falar sobre o Bibliobátoro para vocês. Pessoal, bom dia. Meu nome é Cristina Maquiendo. Eu sou professora efetiva de língua japonesa daqui da Fundação Japão. Sejam bem-vindos à nossa biblioteca e ao nosso primeiro Bibliobattle, a batalha de livros aqui em português. Nós já fizemos em japonês, mas então o que custa a gente fazer isso agora em português, né? E eu acho que a gente tem bastante gente que gosta de ler livros de literatura japonesa. Então, a gente achou interessante trazer essa ideia que foi criada lá no Japão. O Bibliobatoro é um jogo de comunicação. Cada participante apresenta o livro que mais gostou de ler e com o intuito de convencer o público, a plateia, a escolhê-lo para leitura. Após todas as apresentações e discussões, o público vota no título que mais atraiu a atenção. É esse o jogo, é essa brincadeira. A ideia foi criada pelo professor Tadahiro Taniguchi, da Universidade de Kyoto, em 2007. Ok? O objetivo, então, desse evento, né, desse Bibliobatoro, é promover o gosto pela leitura, criar um espaço de troca de experiência e preferências literárias e aprofundar a comunicação entre leitores. Ou seja, conhecer livros por meio de pessoas e pessoas por meio dos livros. Ok? E como é composto? Ele é composto pelos apresentadores, que em japonês a gente denomina como os battlers, e também pelo público, a plateia, que vão votar. Na verdade, são todos que vão votar, tá? Os apresentadores também vão votar, todos que estão escutando irão fazer a votação. O evento, primeiro, cada apresentação terá 5 minutos de apresentação, que serão cronometrados. Eu terei aqui um reloginho que vai fazer a contagem. Esses 5 minutos têm que ser usados necessariamente. Terminou antes, o cronômetro vai ficar rodando. Não pode terminar antes. Então, a pessoa pode cantar,
Pode dramatizar esses 5 minutos da forma que a pessoa quiser. Tudo bem? Mas também, então, esqueci de falar alguma coisa. Passou de 5 minutos? Desculpe, acabou o seu tempo. Tudo bem? Após os 5 minutos de apresentação, teremos os 3 minutos de perguntas e respostas. Então, a plateia vai assistir a apresentação. Vocês podem fazer as perguntas para a pessoa, tá? Sobre o livro, sobre o personagem, o que for apresentado. São 3 minutos de interação. Tudo bem? Essas perguntas e respostas, os outros apresentadores também podem fazer. Esse também, o tempo é cronometrado, 3 minutos. Acabou o tempo, vai tocar um sininho lá e cada um vai fazer esses 3 minutos. Todo mundo apresentou, hora da votação. Na hora da votação, acho que todo mundo recebeu, na sacolinha, um papel verde. Essa é a cédula, né? Nessa cédula, vocês vão marcar o livro que mais despertou sua vontade de ler. Tá? Não é a melhor apresentação. E também não é o livro que vocês mais gostam. Pode calhar, certo? Pode calhar. Mas é aquele que despertou mais vontade de ler. Tudo bem? E vocês vão escolher apenas um livro. Se vocês marcarem 2, eu vou ter que anular o voto. Então, marquem apenas um livro nessa cédula. E atenção, o sorteio da apresentação foi feito agora, hoje de manhã. Então, aqui, a ordem está na ordem alfabética do nome do título do livro. Tudo bem? Então, vai ficar um pouquinho diferente. Por exemplo, hoje, quem vai apresentar primeiro é o último aqui, o Relatos de um Gato Viajante. Tá? Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, cadê? Confissões de uma Máscara, certo? A terceira pessoa esse é o segundo, Mulheres sobre as quais desejo escrever. A quarta pessoa é Querida Combini. E, por último, Musashi. Essa vai ser a ordem de apresentação. Tudo bem? Tomem cuidado, que a apresentação e a ordem da cédula aqui está um pouquinho diferente. Ótimo? Yes! E essa é a cédula, certo? Tudo bem? Podemos começar? Tchau, tchau. Obrigada, professora. Então, agora que a gente já sabe como funciona o Bibliobátoro, então vamos começar as apresentações. Então, eu gostaria de chamar a nossa primeira participante, a Lívia Rina Komagome, com Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Arikawa, com a tradução de Rita Cole. Aí... Sinal. Então, começando agora. Primeiramente, bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Lívia e, antes de comentar sobre o livro escolhido, eu acho que vale a pena começar com uma pergunta, né? Já imaginaram um livro sendo narrado da perspectiva de um gato? Bom, e com essa proposta que eu venho apresentar o livro escolhido, Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Arikawa. O livro ele é parcialmente narrado por um gatinho chamado Nana, que, apesar de ter um nome bastante feminino, é um gatinho macho. Nana, em japonês, significa 7. E o nome foi dado pelo seu dono, Satoru, devido ao formato excêntrico do seu rabinho. Nana, antigamente, era um gatinho de rua. E Satoru ele sempre alimentava esse gatinho, porque ele sempre ficava perto de seu apartamento. Até que o gato sofre um acidente. E, desde então, o Satoru resolve acolher e cuidar do gatinho. À medida que os dois passam, né, mais tempo juntos, Nana começa, né, a se acostumar com a presença e com a companhia, e o afeto também de seu novo dono. 5 anos se passam. E Satoru
por um motivo que ele não revela aos leitores, ele não pode mais cuidar de Nana. Como o gato ele é muito especial para ele e ele não quer deixar nas mãos de qualquer um, ele resolve entrar em contato com antigos amigos, né, seja da escola, né, da faculdade, para ver se tinha alguém disponível. E, a partir daí, né, Satoru e o seu gatinho eles embarcam em uma jornada para conhecer diferentes lugares do Japão e entrar em contato com velhos amigos. Além né, dos dois conhecerem diferentes lugares do território japonês, a gente conhece também mais sobre o nosso personagem. Afinal, quem foi o Satoru, né, durante a infância, durante a sua adolescência e no início da sua vida adulta, né? E como ele se tornou, né, a pessoa aí que ele se tornou hoje em dia. O livro também fala muito sobre amizade, sobre família, sobre perdas e sobre despedida, né? Afinal, a gente não sabe, né, qual é a sensação de perder alguém que a gente considera muito e que repentinamente ela foi embora, né? Ou então qual é a sensação de se despedir de alguém que em pouquíssimo tempo já entrou nas nossas vidas, a gente já considera ela muito especial e a gente tem que se despedir do nada, né? E o livro ele reflete muito acerca dessas questões. Mas não é só de tristeza que o livro é composto. O livro também tem bastante cenas engraçadas, né, principalmente por parte de Nana, que se mostra ser um gato muito sarcástico. E eu acho que, com certeza, vai tirar boas risadas dos leitores. Apesar do livro de ser curto, né, com suas 200 e pouquinhas páginas, o livro nos faz refletir sobre como, né, as nossas vivências, né, desde o passado até hoje em dia, e as nossas lembranças, eles moldam a nossa personalidade, né, e o nosso jeito assim de viver e até mesmo de enxergar o mundo, né? Porque Satoru, à medida que ele vai, claro, conhecendo, né, lugares diferentes do território japonês juntamente com o seu gato, quando ele se reencontra com esses velhos amigos, ele relembra, né, desses momentos aí, né, que construiu ali a sua personalidade e o jeito que ele é, né, até os dias de hoje. Então, bom, eu acho que o livro, assim, apesar de ele ser muito clichê, ele, apesar de aparentemente ser clichê, afinal, tem várias obras assim, né, do leste da Ásia, né, que falam muito dessa relação entre o dono, né, e o animal de estimação. Eu acho que vale muito a pena ler o livro, porque você vai se emocionar muito, né, com as interações e o relacionamento, né, que o Nana e o Satoru eles têm assim um com o outro, tipo, à medida que, por exemplo, à medida assim que o Nana vai desenvolvendo um carinho pelo seu dono, e à medida que o Satoru também já o considera muito especial, né? E não é à toa que ele não quer deixar qualquer um cuidar dele, né? Mesmo ele não podendo e não revelando o motivo. Bom, eu espero que se sintam convencidos. E é isso. Saigo ma de goshouchou arigatou gozaimashita. Obrigada, Lívia. Foi muito bom. Agora vamos ver se temos perguntas para você. Alguém quer fazer uma pergunta para a Lívia? Teve algum lugar que eles passaram no livro que você gostou mais, assim, um lugar em particular específico que você gostou muito da visita deles dois? Algum lugar do Japão? Não vou revelar, tipo, em que momento que eles visitam esse lugar, mas tem um momento que eles passam por Hokkaido, né, que eles vão encontrar ali um familiar ali do protagonista, e, cara, ali é onde vai quebrar, assim. É ali onde me quebrou. Ali onde me... Foi assim, foi o que me fez pensar, cara, não é simples. Apesar de ser clichê, ao mesmo tempo ele não é tão clichê. Eu acho que justamente porque ele desenvolve muito também essa relação, tipo, de uma forma muito excêntrica, né? Porque ele alterna muito entre momentos, né, tristes, emocionantes e ao mesmo tempo momentos engraçados, felizes. Assim, Alguém mais tem alguma pergunta?
Então, eu vou fazer. Assim, por que você escolheu esse livro para ler? Eu acho que é porque ele foi uma surpresa para mim. Assim, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu ganhei esse livro de presente e eu comecei a ler e eu comecei assim, a criar um afeto muito grande, assim, mesmo eu não sendo uma pessoa assim que gosta de gatos ou algo do gênero, assim, eu passei a desenvolver uma conexão muito grande pelos personagens, assim, em várias partes do livro. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito bom. Não, deu uma ideia bem completa, apesar de não ter lido o livro, e acho que fiquei com vontade de lê-lo. Mas, enfim, o gato parece que é um personagem que tem aparecido muito na literatura japonesa, né? Ele tem, inclusive, todo um simbolismo já ao longo de várias culturas, não só da japonesa, mas particularmente na japonesa tem acontecido muito. Você leu mais alguns livros sobre relatos de gato? Por exemplo, Eu Sou um Gato. Você chegou a ler esse livro? Não, mas eu tenho muita... É outro livro interessante para conhecer essa personalidade do gato como crítico, observador, né? É muito interessante. Mas eu queria fazer só uma outra observação. Atualmente, a literatura, eu acho que tanto a japonesa quanto a ocidental, está tratando muito o assunto de perdas. Parece que a humanidade se desenvolveu numa linha em que as perdas não faziam parte das preocupações. E atualmente estão fazendo, né? Então, isso me chamou a atenção por conta que você relata que também ele relata questões de perdas, né? É isso. Então pronto. Ok, mas de qualquer forma, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada. Então, agora eu vou chamar então a segunda participante, a Michele Silva Galvão, que vai falar sobre o livro Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, com a tradução de Manuel Paulo Ferreira. Pronto? Tá ótimo. Então, começando agora. Bom dia. Eu sou Michele Galvão, sou bibliotecária. E, a julgar pela capa, né, eu peguei o livro emprestado em uma biblioteca. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Se você tivesse que esconder a sua verdadeira essência todos os dias, o que aconteceria com a sua alma? Quanto tempo uma máscara pode resistir sem rachar, sem cair? Yukio Mishima foi um dos maiores escritores do século XX no Japão. Performático, contraditório, intenso. Escreveu sobre amor, beleza, desejo e morte, de forma tão intensa que o mundo não entendeu. Confissões de uma Máscara é o seu romance de estreia, que o apresentou ao mundo. E publicado em 1949, no pós-guerra, quando ele tinha apenas 24 anos. É uma obra semi-autobiográfica, isso porque mescla fatos com ficção. Aqui, ele rasga a própria carne emocional. Ele mostra o que acontece quando uma pessoa é forçada a viver como um personagem e não como ela mesma. O protagonista, que nunca diz o nome, apenas o apelido, é um menino que cresce fascinado por guerreiros, corpos masculinos, dor e desejo. Ele até tenta amar uma mulher, ele tenta ser normal, se encaixar, mas é só encenação. Em seu íntimo é outra história que acontece. Por fora é obediência e silêncio, mas por dentro é tempestade e vergonha. Mishima expõe a dor, a sua própria dor, de viver em um mundo onde o desejo é um crime e a máscara, uma persona social, a sua única salvação. Mas este livro não é só sobre sexualidade. É sobre a dor de ser diferente, é sobre a solidão de não poder ser quem se é sobre a hipocrisia das aparências.
E me diz, quem aqui nunca precisou usar uma máscara? Seja ela social, profissional, emocional. Este livro é sobre a coragem de se olhar no espelho, mesmo quando o reflexo dói. Confissões de uma Máscara é uma obra-prima de profundidade psicológica. É atual, é necessária e é corajosa. Lê-lo, na atualidade, numa era de filtros, redes sociais, likes, personagens virtuais, influencers, é como ouvir do autor a seguinte pergunta: você ainda tem ou sabe quem é sem a sua máscara? Se você já se sentiu diferente, deslocado ou com medo de ser quem é, esse livro é para você. Se você nunca se sentiu assim, é para você também. Talvez ele te ensine a olhar para o outro com mais cuidado, com mais empatia. Não é um livro fácil, não é confortável, mas talvez os livros que mais nos transformam sejam justamente esses. Muito obrigada. E vai rolar, né? Talvez dizer que o Yukio Mishima, na verdade, é um pseudônimo, né? O autor usou porque, como eu disse, é autobiográfico e ele não queria que o pai soubesse de quem se tratava essa história. Acho que é isso. Obrigada. Pronto, gente. Então, agradecendo a apresentação, vamos ver se o pessoal tem perguntas para fazer. Perguntas para Ali, para a Michele? Não? Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Então, o que te levou a ler o livro? Quem te indicou? Você achou? Tá bom. Na verdade, é a primeira obra japonesa que eu leio. Eu tinha feito um apanhado de livros, né? Uma coletâneazinha assim, de listas de obras que eu queria ler quando eu soube do evento. E o primeiro, na verdade, foi o da colega, que ela leu, mas eu não encontrei disponível. E aí eu fui lendo as sinopses e ele me chamou a atenção, porque tratava muito de uma pessoa que eu conheço, né? Que eu vi crescer, assim. E acho que dialogou comigo, acho que por isso... Você diz na vida real, assim? Na vida real. Acho que por isso a voz embargada, enfim. E acho que foi isso, acho que chamou a atenção, acho que por ser autobiográfico, e acho que foram esses os pontos. Assim. Interessante. Ninguém quer fazer pergunta? Mais uma pergunta para ela? Tem. Assim, por que você acha que esse livro sobreviveu ao tempo, sabe? Como ele ainda pode ser algo moderno que a gente lê hoje em dia e se identifica, enfim, com algumas questões? Boa. Bom, ele é uma boa literatura, é um bom livro. E, como um bom livro, ele resiste ao tempo, porque ele causa uma catarse. Ele nos transforma. E a boa escrita, em alguns momentos, eu falava, uau, que escrita bonita, e precisava voltar assim, para entender a sintaxe da frase, de tão bem construída. Ele faz isso, ele dialoga com diferentes pessoas, de diferentes etnias, de diferentes idades, de diferentes tempos. E eu fiquei pensando, nossa, será que ele imaginou que anos depois, décadas depois, eu estaria lendo esse livro?
né? Nem poderia imaginar onde poderia se chegar, né, essa obra, assim. Então, acho que os bons livros, eles resistem ao tempo. Então, é isso. Obrigada. Mas desculpa, eu não lembro se você falou de que ano que é o livro. 49. Ah, obrigada. Isso. Ele escreveu ao longo dos anos 40, mas foi publicado no pós-guerra. Mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Tem 10 segundos. Ok. Vamos liberar a Michele. Obrigada, Michele. Foi muito bom. Então, continuando as apresentações, então vou chamar a Jaqueline Plaça, com o livro Mulheres sobre as Quais Desejo Escrever, de Yuriko Miyamoto. São várias histórias, então são vários tradutores. Bom dia a todos. Tudo bem? Tá, começando agora. Bom dia a todos. Queria falar do livro Mulheres sobre as Quais Desejo Escrever, da Yuriko Miyamoto. A primeira vez que eu escutei falar desse livro foi no curso de cinema feito por mulheres japonesas, da professora Kakao Ideguchi, e eu fiquei encantada com a premissa do livro, porque é uma coletânea de textos e contos da Yuriko, escritos desde a adolescência dela até ela falecer em 1951. Então, é claro que, se tratando de 4 décadas, os textos são muito diferentes na textura, na estrutura, porque a própria autora foi mudando. Mas eles mantêm o cerne dela, os valores dela, e realmente um talento enorme em usar as palavras para pegar o leitor pela mão e levar a gente para um lugar onde as palavras não alcançam, que é um lugar de intimidade, de amizade com cada personagem, com cada conto e com cada momento de observação. Ela era muito observadora da atualidade dela. Então, até quando o conto acaba e tem a página em branco, você fica imaginando o que aconteceu depois. Você quer saber mais, fica até desejando que ela tivesse escrito mais sobre os personagens, né? Por exemplo, será que a sogra da Otomi conseguiu os ingredientes para fazer o bolinho que ela precisava para vender? Ou então, será que a Saho decidiu finalmente o que fazer com as crianças da creche porque ela teria que ir embora? E tem até algumas cenas engraçadas, por exemplo, quando a Yoko-san vai para a praia com uma amiga e grita assim: eu quero ir para um lugar feliz onde não haja maridos, porque ela estava com muita crise criativa que o marido não deixava ela escrever. Inclusive, tem muitos contos autobiográficos. E então a gente vai se envolvendo com o livro, e a cada conto você fica desejando saber mais. Por isso mesmo, a Yuriko faz com que a gente trabalhe com personagens que são geralmente invisibilizados da história, que são mulheres, crianças, idosos, que, apesar de não aparecerem tanto nos livros, eles também ajudaram a sociedade a crescer e o Japão virar esse país maravilhoso que é hoje, né? Então, ela dá essa visibilidade para os personagens e ela traça, nesse livro, tanto o presente, o passado, o presente e o futuro. Por que o passado? Porque ela trata de uma época que não existe mais. Alguns costumes já mudaram. Mas o presente também, porque ela tece sentimentos que nós, brasileiros, do outro lado do globo, também temos hoje, de ansiedade, de comunidade e de desejo que algo melhor aconteça. E futuro, porque eu mesma sou escritora, e eu acho que um dos futuros possíveis para a literatura é a autonomia narrativa, que é o que a Yuriko faz. O que é autonomia narrativa? É quando o autor escreve sobre o seu entorno com a sua própria voz, sem precisar de intermediários. E ela estava realmente vivendo no futuro, quando ela escreveu. Ela é uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Eu fiquei muito envolvida também com o último capítulo, porque é uma explicação dos tradutores, foi um coletivo de tradutores que fizeram um trabalho primoroso. Desculpa. E como eu também sou tradutora, eu vi os detalhes que eles fizeram para conseguir desvendar o japonês, o Nihongo da autora. Então, eu fiquei pensando que parece um origami. Não sei se alguém aqui já fez origami, tem uma peça pronta e precisa reproduzi-la e não tem o diagrama. O que você faz?
você vai desdobrando o origami delicadamente para ver como que o origamista chegou naquele resultado e você chega na sua peça numa nova página, né, numa nova folha. Então, eles fizeram um trabalho realmente primoroso e, como eu sou tradutora, eu acabei vendo ali como um tesouro para mim, como leitora também, através das explicações deles. Agora, eu queria ler um trecho, que, para mim, é um resumo do espírito da Yuriko, se é que dá para falar que tem só um resumo aqui, né? Está no capítulo, é uma crônica chamada Sinergia, tradução de Takeshi Ishihara. Ouvi a história de que, no advento de uma determinada estação do ano, milhares de belas borboletas migram, cruzando o Estreito da Coreia. As borboletas de finas asas e frágeis corpos se agrupam em milhares e voam cobrindo o céu. Ao se cansarem, todas flutuam sobre as ondas e repousam. Depois voltam a voar e a seguir viagem. Assim, bem disciplinadas, conseguem migrar quase sem perdas. Nunca houve uma única vez em que fazer a história avançar um passo, a mais alta tarefa da espécie humana, se sucedesse sem coragem, sem inteligência e sem grande sinergia humana. Abril de 46. Obrigada. Obrigada, Jacqueline. Agora vamos abrir as perguntas. Alguém tem perguntas para ela? Então, abrindo agora as perguntas. Alguém teria perguntas para fazer para a Jacqueline? Bom, você já explicou como é que chegou ao livro, né? Foi um curso muito interessante de cinema feito por mulheres, da professora Cacau Ideguchi, que dá cursos independentes, dá cursos em parceria com a Fundação Japão também. E ela tenta explicar mais a participação feminina na literatura e no cinema. Então, esse livro foi publicado no passado e ela já incluiu nos cursos. Interessante. Sim. Não, é rápido. Eu queria saber, pelo que você diz que é escritora, qual é o gênero que você escreve ou que você sente mais à vontade? Eu gosto mais de crônicas atualmente, sim. Uhum. Mas publicação só na internet, gente, não foi nenhum livro ainda. E esse texto sugere crônicas ou não? Sim, eu acho que não tinha definição de crônicas na época, né? Não sei a precisão histórica, mas ela escrevia crônicas e também contos, poemas. Foi uma grande produção ao longo de 4 décadas. Tá. Obrigado. Nada. O livro são contos sobre mulheres. A maioria são contos sobre questões que as mulheres passavam, mas também tem protagonistas, homens, idosos, crianças. É uma mistura, mas geralmente é em volta de um acontecimento com uma mulher. Eu queria saber, assim, como um homem poderia se beneficiar da leitura do livro, porque Claro. como é um tema feminino, né? Sim. Enfim, Eu acho que mulheres podem ler livros sobre homens e homens podem ler livros sobre mulheres, mas o que me chamou a atenção é que ela realmente dá visibilidade para personagens que a gente não vê muito na literatura, no geral, e na japonesa em especial. A maioria são protagonistas homens. E aqui ela mostra um cotidiano bem detalhado das mulheres, também ao lado de seus maridos e seus chefes, mostrando como está entrelaçado as decisões, né? Mas eu acho que, principalmente, os homens, se quiserem ver como funciona uma personagem feminina bem estruturada na literatura japonesa, e principalmente de um século atrás, esse é o livro ideal em português brasileiro. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Jacqueline. Foi muito bom, muito bom. Então, seguindo as nossas apresentações, então gostaria de chamar a Camila Gabriela Gonçalves de Araújo,
que vai falar sobre o livro Querida Combine, da Sayaka Murata, com a tradução de Rita Kon. Tá bom. Eu vou segurar, senão eu fico nervosa. Tá bom. Então, pode começar. Tá. O livro que eu vou apresentar hoje para vocês é Querida Combine, da Sayaka Murata. E eu acredito que a maioria das pessoas já se sentiu, em algum momento da vida, deslocado e revoltado com as expectativas alheias e com as regras da sociedade e o que os outros esperam da gente. Assim como no livro da colega. Então, esse livro conta a história da Keiko. Ela é uma mulher de 36 anos e ela sempre foi um peixe fora d'água, mas de uma forma muito extrema. Assim, tanto que a família dela considerava ela doente, falava que ela tinha que se curar, porque ela era muito esquisita. E, de fato, ela tinha uns comportamentos atípicos. E ela segue a vida assim, não se identificando com nada, não pertencendo a lugar nenhum, até que, aos 18 anos, ela começa a trabalhar numa lojinha de conveniência. E, de repente, ela pertence. De repente, naquele lugar, com aquelas regras, com aquele cheiro, com aquela atmosfera, para ela é o lugar ideal. Assim, lá tem as regras de cumprimento, o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer. Então, ela não se sente mais deslocada. Ela pertence à lojinha de conveniência. E ela vive feliz assim, até os 36 anos, sempre trabalhando naquela mesma lojinha. Porém, ela faz 36 anos e as pessoas começam a questionar. Keiko, quando você vai casar? Keiko, e aí o marido? Keiko, e os filhos? Keiko, você vai ficar a vida inteira trabalhando numa lojinha de conveniência? E para ela está tudo bem, é legal, ela pertence. Porém, começa a ser um incômodo. Não a vida dela, mas como as pessoas reagem às decisões dela. E aí ela começa a se incomodar. De repente, ela não está mais pertencendo na lojinha, porque os funcionários começam a questionar ela, questionar a família, os amigos, todo mundo. Até que um funcionário novo entra na lojinha de conveniência que ela trabalha. E ele é tão deslocado quanto ela. Mas ele é um pouco mais revoltado do que ela. E aí eles conversam. E começa a nascer uma amizade entre os dois, porque ambos não pertencem a lugar nenhum. E, apesar dela pertencer à lojinha de conveniência, mas fora da lojinha ela não pertence a lugar nenhum. E ele não pertence a lugar nenhum, ele é muito revoltado. Então, os dois começam a ter essa amizade de dois peixinhos fora d'água e conversam bastante. E eu queria ler um diálogo dos dois que, sinceramente, faz a gente pensar demais. Mas, ok, vamos lá. O nome dele é Shiraha. É isso, é um homem também de 30 e poucos anos. Ele fala: todo mundo precisa se encaixar no padrão, tem que caminhar sempre no mesmo passo. Você já tem mais de 30 anos. O que está fazendo nesse trabalho temporário? Por que nunca teve namorada? As pessoas se metem até na minha vida sexual. As pessoas continuam enchendo o saco, mesmo depois que você se casa. Se você não estiver contribuindo para a sociedade, mandam você procurar um emprego. Se arranja um emprego, querem que ganhe bem. Se está ganhando bem, mandam você arranjar uma mulher e fazer filhos. Somos julgados a vida todinha. Então, eles conversam muito. E eles se incomodam muito com esse julgamento das pessoas, dessa pressão das pessoas, até que eles pensam os dois em uma solução, como resolver essa situação, porque ela está agora infeliz na lojinha, porque todo mundo fica enchendo o saco, e ele sempre revoltado, até na lojinha de conveniência. Então, aí nasce uma amizade, e os dois pensam em uma solução que eu não contarei, porque vocês lerão e descobrirão o que acontece. Exatamente, gente, vamos descobrir a solução. E é isso. Então, esse livro é fantástico porque fala sobre uma pessoa simples, gente. Essa pessoa poderia ser nós, poderia ser eu, vocês. Não é um clássico, porque foi escrito em 2022, mas justamente é perfeito por causa disso, porque é muito próximo da gente.
é o dia a dia, é uma pessoa comum, que trabalha um emprego comum e sofre essas pressões que todo mundo sofre em algum momento da vida. E essas expectativas que todo mundo tem que lidar em algum momento da vida. E o que você faz com isso, sabe? O que você faz com isso. É isso. Agora pergunta? Então, alguém tem perguntas? Então, não darei a solução. Então, minha pergunta básica: como você chegou? Tem que ler. Ao então, livro? Eu gosto muito de livros que parecem um diário, sabe? Que expõem bastante os pensamentos e os sentimentos do protagonista. Isso é por isso. E também porque me chamou a atenção ter uma mulher tão comum como protagonista e um homem também tão comum como protagonista, sabe? Isso me interessei. E você gostou do desfecho? Gente, é demais. Tá procurando spoiler. Gente, é sério. Ai, sabe? No final, olha, o final é incrível. É só votar nele. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Não? Em algum momento você chegou a se encaixar no que é? Ai, todo mundo. Então, como eu me preparei, né, para esse momento de agora, eu conversei com a minha família, contei para eles sobre e assim, minha tia se identificou muito, várias pessoas se identificaram bastante, porque é isso. Em algum momento você já se sentiu um peixe fora d'água e as pessoas te pressionaram para você se encaixar, para você fazer alguma coisa que não necessariamente ia te fazer feliz, porque às vezes você já está feliz, mas como não é do jeito que as pessoas esperam que uma pessoa feliz viva, isso incomoda. Então, com certeza, me identifiquei em vários momentos. Em relação à frustração, à cultura de trabalho japonês, você acha que tem alguma conexão? Boa pergunta. Olha, eu acho que não. Porque, assim, ela está feliz vivendo daquele jeito. Tem essa pressão dela ser uma empresária, de trabalhar em uma empresa, trabalhar, sei lá, em alguma coisa mais, sabe? Mas ela é bem feliz no trabalho dela, assim, ela vive muito bem. Então, não tem muita pressão no trabalho, sabe? Ok, vai dar horário. Obrigada pela apresentação, muito bom, muito bom. Então, gente, chegamos ao nosso último participante, Marcel Ramon da Costa Gomes, que vai falar para a gente sobre o livro Musashi, de Eiji Yoshikawa, com a tradução de Leite Kogotoda. Então, pode começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Certo. Quer dizer, bom dia, né? Certo. Agora eu vou falar sobre o livro Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa e publicado pela editora Liberdade. Assim, o livro Musashi, ele não é só um livro grande e denso. Ele também é um livro que tem bastante aventuras, lutas e fortes emoções. Além disso, ele consegue combinar muito bem terror, romance e drama dentro da história, sendo que o personagem, no meio disso, também desenvolve a eliminação espiritual. A história começa inicialmente com Musashi e seu amigo de crimes Matahachi sobrevivendo ao campo de batalha de Sekigahara,
um campo cruel e violento. Após isso, tanto Musashi quanto Matahashi se separam, enquanto Musashi, a partir desse momento, começa a se desenvolver através da espada para a eliminação espiritual, seu amigo Matahashi começa a decair em caminho de autodestruição. Por conta de sua inveja, vícios e orgulho, ele começa cada vez mais a cair no caminho de bebedeira, enganação e até mesmo falsidade ideológica. Mas a história não é meramente apenas sobre lutas e duelos. Também nós falamos sobre o romance de Otsu, a mulher que, apesar de ser prometida para Matahashi, também amava Musashi. Inicialmente, como eu disse antes, como ela foi prometida a Matahashi, ela não estava se conectando com esses sentimentos, até que em um dia fatídico, ela recebe 2 cartas dizendo que Matahashi a deixara. A partir disso, ela começa a se conectar cada vez mais com Musashi. Após Musashi, em sua fuga, voltar para a província de Miyamoto, ele precisa ser capturado pelo monge Shuhotakuan, um monge zen budista. Na primeira vez, quando ele é capturado, ele é amarrado a uma árvore e basicamente deixado para morrer. Porém, Otsu, quando vê Musashi, ao contrário de todas as pessoas, ela não vê com medo, mas sim com uma certa tristeza, pois ela percebe a humanidade dentro de Musashi. E, após isso, ela, com uma faca, corta as cordas, não só livrando Musashi de sua prisão, mas também criando laços para toda a vida com ele. Após isso, vários eventos também ocorrem, até que, finalmente, Musashi é capturado de novo pelo monge Shuhotakuan. Só que, dessa vez, ao invés de ele ser preso em uma árvore ou algo do gênero, ele é trancado em um quarto amaldiçoado por 3 anos para ler materiais e aprender que, com a espada, você não só deve derrotar seu inimigo, mas o objetivo principal é a superação de seu próprio ego. Otsu sempre está um passo atrás de Musashi, em peregrinação junto com ele, mesmo que cada um esteja em caminhos diferentes. Mesmo quando Otsu chega perto de Musashi, seu objetivo principal nunca é concretizado. E, filosoficamente, Otsu pode ser comparado à Princesa Leia de Star Wars. Pois ambas têm uma força interna muito poderosa e também estão dispostas a superar as adversidades. Dentro do livro Musashi, nós temos também a pergunta: será que um amor tão inocente e tão puro poderá salvar uma pessoa que está solitária no caminho para a eliminação? Ou essa pessoa está fadada a viver eternamente só para o caminho da espada? Se você quer ver esta e outras histórias, leia o livro Musashi, de Eiji Yoshikawa. Certo. Além desse livro ser uma leitura muito densa e gostosinha, também é um livro muito bom para você conseguir pegar e trabalhar um pouco o braço. Certo. A todos, bom dia e obrigado. Obrigada, Marcel, foi muito bom. Nada. Vamos ver agora se temos perguntas para você. Certo. Né? E aí, pessoal? Perguntas para o Marcel? Como você leu os 2 exemplares, né? Eu queria saber o seguinte: a história parece ser muito longa, muito detalhada. O que contém o primeiro volume e o que contém o segundo? Assim, em termos do resumo final da história. Qual seria o mais interessante deles, o primeiro ou o segundo? Bom, para mim é mais o primeiro volume, que apesar de ser mais sobre a parte da juventude de Musashi, ele pode ser lido de várias formas. Para um guerreiro, pode ser visto como um caminho marcial.
para uma pessoa que é mais budista, pode ser visto como o começo da iluminação. Para mim, que comecei a ler agora, pode ser mais pela parte da filosofia política, que você começa a ver, na verdade, como os políticos gostam de dar facada um no outro. Entendi. Então, pelo visto, você se identificou plenamente com o Musashi. Sim. Você seria um Musashi também, é isso? Acho que não tanto, mas... Ok, obrigado. Mais alguém que tem perguntas para o Marcel? Então, Marcel, como é que você chegou ao livro? Por que você escolheu ler o livro? Bom, primeiramente, Musashi ele é um personagem muito famoso na cultura pop japonesa. Então, quando eu vi o nome, eu decidi dar uma olhada para saber como era. Não te assustou o volume? Não, na verdade, o livro Musashi, apesar de ele ser um livro muito grande, ele era escrito em folhetim de jornal. Então, ele é quebrado em muitas subseções. Assim, fica uma leitura gostosinha, dá para você ir lendo aos poucos. Interessante. Especialmente, eu peguei a parte de Otsu, porque, assim, a parte do Musashi já estava meio que fácil, todo mundo já fala a mesma coisa, a iluminação espiritual, budismo. Falei, vamos tentar uma coisa um pouco mais difícil. Outra parte, né? Interessante. Mais alguém gostaria de falar? E teve alguma lição que você tirou da vida do Musashi depois que você leu o livro? Tem várias lições que você pega da vida do Musashi. A primeira é: aprenda a ser uma pessoa boa para que você tenha a dúvida que as pessoas vão te retribuir. Seja uma pessoa ruim e tenha certeza de que vão se vingar de você. Mais alguém? Isso aí, gente. Não sejam como uma Tahashi, pelo menos isso. Obrigada, Marcel. Foi muito bom, muito bom. Obrigado. Então, agora que terminamos as apresentações, então vou pedir para vocês pegarem a cédula de votação que vocês receberam na entrada e façam a escolha do livro que vocês acharam mais interessante, que despertou o interesse na leitura. Tá? Então, lembre-se que é só um livro, a escolha de apenas um livro. Né? Aí depois vai ser passada a urna para vocês depositarem o voto. Ok? Cada um com uma história, cultura e línguas distintas. Mas isso não impede que a gente supere essas barreiras para aproximá-lo. Ok, então, enquanto o pessoal vai fazer a apuração dos votos, então vamos passar um vídeo institucional da Fundação Japão, né, e da nossa biblioteca. Brasil e Japão são países distantes, cada um com uma história, cultura
e línguas distintas. Mas isso não impede que a gente supere essas barreiras para aproximá-los. E existe uma instituição que vem fazendo exatamente isso. É a Fundação Japão. A Fundação Japão foi criada em 1972 em Tóquio e tem escritórios espalhados pelos 5 continentes. Ela trabalha para estreitar os laços e promover o intercâmbio cultural entre o Japão e as outras nações do mundo. Em 1975, a Fundação inaugurou seu escritório no Brasil, em São Paulo, bem aqui na Avenida Paulista. Atualmente ela fica no 3º andar deste prédio. Eu vim conhecer o trabalho deles e quero convidar você para fazer essa visita comigo. Ao longo de quase meio século, a Fundação vem cumprindo um papel de divulgar a cultura e a língua japonesa aqui no Brasil. Aliás, é o único escritório deles na América do Sul. Não dá para aproximar Brasil e Japão geograficamente, mas com o empenho de todo o pessoal que trabalha aqui, é possível aproximar os dois de outras formas. Esse trabalho é constituído por 3 pilares: arte e cultura, ensino da língua japonesa e estudos japoneses. Mas não adianta só falar. Deixa eu mostrar um pouco do que eles fazem. A Fundação organiza exposições, espetáculos e eventos culturais. Você gosta de cinema? Legal! Que tal conhecer melhor os filmes que o Japão produz? O país tem uma produção cinematográfica riquíssima. A Fundação organiza mostras de cinema presencial e online. Você vai descobrir filmes surpreendentes. Ela também possui uma filmoteca para empréstimo a instituições. E que tal um programa diferente? Você pode ver exposições de arte apresentadas pela Fundação. Algumas dessas exposições até circulam pelo Brasil. Falando em exposição, a Fundação tem um edital para apoiar exposições, traduções e publicações de livros sobre o Japão, além do envio de curadores e especialistas ao país para realizar pesquisas em artes visuais. Mas não para por aí. A Fundação também apoia artistas e instituições locais para promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão. Sensacional, né? Daredemo Nihongo o manabu koto ga dekimasu. Não entendeu o que eu disse? Eu falei, todo mundo pode aprender japonês. Entender a língua de um país é uma forma de você se conectar melhor com ele. Por isso a Fundação tem atuado para incentivar o ensino da língua japonesa e aumentar o número de estudantes no Brasil. Isso inclui cursos para professores, apoio no desenvolvimento de materiais didáticos, palestras e outras iniciativas. Ela também tem cursos online de língua japonesa que utilizam métodos que facilitam o aprendizado. É o caso dos cursos dentro da plataforma Minato, em que você aprende a usar a língua em situações da vida real. Além dos cursos online, no site você encontra ferramentas para ampliar os estudos, como materiais em vídeo, textos, aplicativos e muito mais. Existem muitas pessoas que desenvolvem pesquisas sobre o Japão. É um trabalho que exige muita dedicação. Por isso, a Fundação tem um programa para apoiar esses pesquisadores. Eles fazem pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como ciências políticas, artes, entre outras. A Fundação também apoia pesquisadores para passarem um tempo lá no Japão. Assim, eles aprofundam seus estudos e desenvolvem suas pesquisas, um suporte que faz muita diferença. Além de tudo isso, a Fundação Japão em São Paulo tem um espaço aberto ao público, a biblioteca, e você não faz ideia de quanto material interessante você encontra por aqui. Quer ver só? Aqui tem livros sobre vários assuntos, livro de história, arte, cultura,
material didático. Mas a biblioteca não tem só livro, tem também revistas, jornais e um montão de mangá para quem curte. E tem DVD para você assistir aqui. É só fazer a sua carteirinha gratuitamente e pegar emprestado para ler em casa. Eu já fiz a minha e já estou levando um livro. Eu adorei conhecer a Fundação Japão, mas o melhor mesmo é você conhecer de perto, porque o Japão é um país incrível e você vai se surpreender quando conhecer mais sobre ele. Acesse os conteúdos da Fundação Japão no site, nas redes sociais e no YouTube. A Fundação fica na Avenida Paulista, número 52, terceiro andar, em São Paulo. Ou acesse o site www.fjsp.org.br. Fundação Japão, cultivando os laços de amizade entre o Japão e o mundo. Se você quer conhecer mais sobre o Japão, sua cultura e seu povo, tem uma ótima dica. Venha conhecer a Biblioteca da Fundação Japão. Ela é aberta ao público e é uma das melhores bibliotecas especializadas em Japão no Brasil. Eu já dei uma olhada nas estantes e fiquei encantado com a variedade do acervo. É uma infinidade de livros, revistas, material audiovisual. Tem muita coisa que é difícil de encontrar em outros lugares. E a biblioteca está sempre recebendo novas aquisições. São materiais que abordam assuntos diversos. Os estudantes da língua japonesa vão encontrar muito material didático e de apoio para os estudos. O lugar também é ideal para quem faz pesquisas sobre o Japão, já que tem muitas publicações acadêmicas. E a turma que se amarra em mangás vai adorar ver essa parte aqui. Muitos e muitos títulos. Vejam que variedade! Quer levar algum item para ler em casa? Não tem problema. A biblioteca oferece o serviço de empréstimo gratuitamente. É só fazer o cadastro e retirar a carteirinha. Essa aqui é a minha. Obrigado. Para entrar na biblioteca, é preciso deixar seus pertences no guarda-volumes. Se precisar de ajuda, fale com as bibliotecárias. Então fica a dica, faça uma visita à Fundação Japão, Avenida Paulista, número 52, terceiro andar, em São Paulo. Acesse o site www.fjsp.org.br para saber sobre o horário de atendimento. Fundação Japão, cultivando os laços de amizade entre o Japão e o mundo. Muito bem, então agora você já conhece um pouco mais a Fundação Japão em São Paulo. A apuração ainda está sendo feita, então eu vou movimentar um pouquinho aqui a plateia. Né? Então, a Fundação Japão tem um site de streaming gratuito de filmes japoneses com legendas em português, né? A JFF Theater. Então, vamos sortear 5 kits pipoca do JFF Theater. Como é que vocês vão ganhar? Embaixo da cadeira tem um vale-brinde. Quem achar o vale-brinde embaixo da cadeira vai ganhar um kit pipoca. Então, vamos ver. Então, a diretora adjunta vai fazer a entrega do kit. Mais alguém achou? Ninguém achou? Pode olhar nas cadeiras ao lado, sim. Vê se vocês acham. Tem mais 3.
Mais dois. Não? Olha direito, gente. Tem mais um, mais um. Não tem? Então, antes de divulgar o livro que recebeu mais votos, eu queria chamar os 5 participantes para vir aqui na frente. Pode deixar as coisas aí. Não precisa. Então, fiquem aqui na frente. Né? Pode ficar aqui. Isso. Então, os participantes vão receber, como agradecimento pela participação no nosso primeiro Bibliobátaro, um kit de livros oferecidos pelas editoras JBC, Todavia, Valentina, e será entregue por o nosso diretor adjunto, o senhor Yoshiki Sato. Esse daqui eu vou pedir para vocês tirarem alguns livros para mostrar para o público. Não precisa tirar todos, que tem muita coisa, né? Então, para mostrar para o público que vocês ganharam e para também aparecer no vídeo. Então, agora, finalmente, eu vou anunciar o voto do livro mais votado, né? Então, o livro mais votado foi... Desculpa. O livro mais votado foi... Mulheres sobre as quais desejo escrever, Jaqueline Plaça. Parabéns, pode vir aqui. O nosso diretor-geral vai dar o prêmio para você e o certificado de participação, né, premiação. Então, ele vai... Então... Ele vai dar também um prêmio. É um Kindle da 11ª geração, mais um kit de livros da Estação Liberdade. Parabéns. Se quiser tirar isso para mostrar... Vou mostrar o presente. Kindle. E os livros. Obrigada, parabéns. Então, pode apresentar. Então, a gente está chegando ao final do evento, mas antes eu queria que vocês respondessem ao questionário para o nosso feedback, né? E quem responder o questionário vai ganhar um PIN dos 130 anos de amizade Brasil-Japão. É esse daqui que eu estou usando. Tá? Então, o pessoal vai recolher e eles vão entregar o PIN para vocês. Bom, gente, então, vamos terminar o nosso evento de hoje, agradecendo
aos nossos colaboradores, aos participantes, aos nossos colaboradores, né? E a vocês que vieram prestigiar o nosso evento. Muito obrigada. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima. Né? Cuidem-se. Obrigada. Caso vocês queiram, vocês podem fazer a visita na biblioteca, viu? Conforme foi explicado, vocês podem ver em loco. Tá? Obrigada, muito obrigada.